O último episódio de Invasão Secreta está entre nós e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do episódio, fazer algumas observações aí de alguns detalhezinhos bem interessantes também que tem e falar, né, gostei ou não gostei dessa série, da conclusão e tudo mais. Então, bora pra análise. In the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente fazer a nossa análise de primeiras impressões do último episódio de Invasão Secreta. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar, é claro, que tem spoilers aqui, então se você ainda não viu, vai lá pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Também quero avisar, lembrar vocês que nesta quinta-feira da semana que o episódio foi lançado, faremos uma live lá na Twitch falando sobre o episódio também, agora que a gravação do nosso podcast, né, vai ser transmitida ao vivo, então ali com mais gente falando, depois a gente assistir mais vezes também e também com mais tempo de discussão. Recados dados, bora pro vídeo, não esquece de curtir se você gostar do conteúdo. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que falar aqui que eu gostei de como essa série prepara o futuro do universo Marvel, da trama urbana do universo Marvel, mas eu não gostei nada da execução de tudo isso. Mais uma vez foi uma execução muito apressada, aquela parada de que você vai desenvolvendo uma ameaça durante 5 episódios e você tenta resolver ela no 6º episódio assim, tipo, muito apressado mesmo, sabe? Então, o que eu achei muito mal aproveitado, o pior aproveitamento aí dessa série foi em relação ao Gravik. Depois do primeiro episódio que ele mata a Maria Hill, a gente achava que ela não tinha morrido, mas aparentemente ela morreu mesmo. Daqui a pouco a gente fala disso também. Ele foi apresentado ali com muito impacto, né? E todo mundo falando, nossa, que vilão impressionante, não sei o que. Ele tinha uma causa boa para lutar, ele tinha muita força, ele tinha muita determinação para tudo isso. E aí, aos poucos, a série foi meio que tirando um pouco disso, né? Então, no vídeo do episódio anterior eu já falei, porra, toda aquela motivação do Gravik de querer um novo lar pro seu povo, de cansar de esperar o Nick Fury, foi pro ralo quando ele ignora tudo isso, toda essa luta pra arrumar uma nova casa pros Skrulls, pra querer se mostrar pro Nick Fury, que é isso que ele tava tentando fazer. Ele tinha esses daddy issues com o Nick Fury, e isso daí foi um ponto muito ruim para o desenvolvimento do Gravik. Ele poderia, claro, ter isso, como a gente fala desde o primeiro episódio, ele sempre viu o Nick Fury como um herói, e aqui nesse episódio ele confirma isso também. Então ele poderia ter essa trama, só que ele deveria, né, para ser um vilão mais bem executado, ele deveria colocar sempre o povo dele na frente. Eu estou fazendo isso porque o meu povo precisa de um lar, e eu tenho um ódio especial em relação ao Nick Fury porque eu confiei nele, porque eu via ele como um herói, eu sempre quis impressioná-lo, tá? Então eles meio que mudaram a ordem das prioridades do Gravik e isso fez muito mal pro personagem no meu ponto de vista. Uma outra coisa aqui em relação a Gaia e a Sonya Falsworth, elas são imunes a comentários negativos, elas sempre entregaram muito bem ali. Eu tinha feito um vídeo falando que a Gaia seria a Abigail Branch no futuro da Marvel por conta de como a trama dela estava se desenvolvendo, os poderes e tudo mais, mas isso também aparentemente não vai acontecer. Agora voltando aqui a uma das cenas que eu gostei desse episódio foi a parte do hospital, mas antes da conclusão, de novo, essa cena ela engloba muito bem como foi a série como um todo. Por quê? Porque quando a Sonya liga pro Rhodes e fala que o Nick Fury tá lá, que ele tem que evacuar o hospital, enquanto a gente vê o Nick Fury em outro canto conversando com o Gravik e fica tipo, caralho, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Isso foi legal. Né? Toda a forma como a Sonya mexe com a cabeça do Rhodes, como o Rhodes se perde ali, o Rhodes que era um impostor, né? A gente vai falar disso também daqui a pouco. Como o Rhodes se perde ali no meio de toda essa trama, não sabe pra onde tá indo, meio que uma parada Scooby-Doo, sabe? Quando um sai pra uma porta, outro entra pra outra, sei o quê. Até o momento da conclusão, de novo, né? Chega na hora que o Rhodes ele se desvencilha da Sonya, o Fury vai lá, dá um tiro na cabeça e acaba. É tipo, eles trabalharam bem a cena pra concluir de uma forma não tão legal, né? Seria mais legal ver o presidente descobrindo de outra forma, mas tudo bem. Essa cena aí, ela passa, ela foi divertida, assim. Só que também tem essa parada de paranoia que foi um problema, porque a paranoia, ela funciona muito bem entre os personagens dentro da série, mas não tão bem pra audiência, pra gente, né? Então a gente vê no final do episódio, por exemplo, quando o presidente descobre que os Skrulls estão realmente infiltrados e ele declara uma guerra contra os Skrulls, isso é interessante para o futuro da Marvel, não só contra os Skrulls, como também contra qualquer outra espécie extraterrestre, né? Isso é interessante porque vai continuar em outras tramas, outros filmes também, a gente chega lá daqui a pouco. Mas a trama
de Paranoia não funcionou pra gente tão bem quanto ela funciona naquela primeira cena, a cena do Agente Ross. Aquela cena é perfeita. Aquela cena deu um tom da série que a gente queria ter visto e que a gente vê, por exemplo, na 4ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Lá eles estão trabalhando com androids que têm a aparência humanoide, não são Skrulls shapeshifters, são androids mesmo, que têm as memórias, têm a aparência de outras pessoas, eles se passam por outras pessoas. E tem umas cenas fantásticas em relação à Paranoia que a audiência fica sem saber em quem acredita. Tem uma das cenas que é a conversa entre Fitzsimmons ali, que são o casal, os amigos que começam juntos no começo da série, eles terminam juntos ali, sim, como um casal finalmente. Eles estão numa cena em que eles não sabem se eles são humanos ou se eles são esses androides, né? E aí o Fitz, ele fala pra Simmons, ele fala... eu não vou te machucar, não sei o que, pode me machucar, porque nem eu sei se eu sou ou não sou um humano mesmo, sabe? Essa é uma vibe que foi muito bem trabalhada e que pegou a audiência. A gente não sabia se era o Fitz, se era a Simmons que era um androide naquele momento, e isso aconteceu diversas vezes. É na 4ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. uma parada muito bem feita. E por que não é bem feita aqui em Invasão Secreta? Porque eles tinham pressa para desenvolver os personagens, eles tinham pressa para caminhar com essa trama. Se eles pegam essa série, como a gente já tinha falado em outros vídeos, e continuam essa trama de invasão, de paranoia nos próximos filmes, que vão trabalhar essa Marvel urbana e também nas séries, Capitão América 4, Thunderbolts e Armor Wars, são 3 filmes aí, eles poderiam ter feito isso de uma forma muito melhor, trabalhar essa paranoia de uma forma muito foda, sabe? Poderia ter acabado essa temporada, essa série mesmo, Invasão Secreta, com uma grande virada, mostrando um Skrull que a gente nem imaginava que seria um Skrull, como a Sonya Falsworth, por exemplo. Se ela se revela sendo uma outra Skrull com umas outras, com uma conexão com o Gravik ou com outras intenções também, seria muito melhor e seria muito bom também para essa paranoia voltar na gente. Né? A gente estava muito certo de algumas coisas. O Rhodes ser Skrull começou muito bem também, depois foi escancarado, sabe? Então a gente não teve mais aquele peso de descobrir que alguém era um infiltrado. Então na série funciona bem. Quando o presidente dá a ordem de matar todos os Skrulls ali, eles atiram no âncora da TV ao vivo. Isso foi chocante, tá? Uma série de Disney Plus, foi chocante. E o cara morre e ele vira um Skrull. Só que a primeira-ministra da Grã-Bretanha, ela não vira uma Skrull. Então ela já tinha sido trocada de novo. Aí eles mataram a primeira-ministra do Reino Unido, sabe? Então essa paranoia funciona muito bem dentro da série. Pra gente, nem tanto. Agora vamos falar um pouquinho mais da relação do Nick Fury com o Gravik. O Fury, ele basicamente cagou para os Skrulls, né? Essa conversa também, como era a Gaia ali, eu até entendo ela ter um pouco de ressentimento pelo que o Fury fez naquele diálogo que ela estava falando com o Gravik, se passando pelo Fury. Mas, se ela realmente só estava seguindo as memórias do Fury que ela pegou e falando o que ele realmente fez, é bizarro, cara. Porque assim, o discurso dele é coerente com tudo que ele falou. Que ele não queria que os Skrulls ficassem entre os humanos, porque ele não queria que os Skrulls sofressem a discriminação que ele sofreu por ser negro quando ele era criança e tudo mais. Então ele falou, os humanos não conseguem nem conviver entre eles mesmos, como eles vão conseguir conviver com os Skrulls, né? Com outra espécie, com uma espécie extraterrestre. Então o Nick Fury ele tinha esse medo. E isso daqui é o que ele fala pro Gravik também. Mas ele fala o seguinte, ele fala, nos primeiros anos que eu tentei procurar um planeta pra vocês, eu vi que não ia dar certo. E eu vi que o único jeito era eu arrumar uma casa pra vocês aqui na Terra. E aí o Gravik quase chorando fala, por que você não fez isso? Tipo, isso daí eu achei legal, tá? O Gravik tava sofrendo em ter todo aquele momento. E quando ele tá frente a frente com o Fury, ele sofre mesmo. Porque a gente consegue ver o trabalho principalmente de atuação. Kingsley Ben-Adir, né? Que é o ator que faz o Gravik ali. Ele foi muito bem, porque a gente consegue ver que ele não queria estar fazendo o que ele estava fazendo com o Fury. Que ele ainda continua admirando o Fury, que ele queria só um abraço ali, sei lá, sabe? É um probleminha aí de daddy issues que é batido, mas foi legal a forma que o ator desenvolveu e carregou tudo isso. Só que o Fury fala, eu deveria achar uma casa pra vocês aqui. E o Gravik, por que você não fez isso? Aí ele fala, porque era melhor eu proteger 8 bilhões de pessoas, era mais fácil eu proteger 8 bilhões de pessoas do que mudar a mente delas. Ou seja, o que ele tá querendo dizer aí, basicamente eu sabia que eu não ia conseguir arrumar uma casa pra vocês, continuei enrolando vocês o tempo que eu pude, sabendo que vocês iam uma hora se cansar do meu papo, iam entrar em guerra e aí eu ia matar vocês, ia resolver a guerra. Era mais fácil. Então, ou seja, ele cagou para os Skrulls. E isso é péssimo pro Talos, isso é péssimo para o Nick Fury, sabe? Foi um desenvolvimento muito porco de tudo isso. Eu queria saber quem é o roteirista dessa porra aí, porque realmente isso me incomodou demais. São muitas decisões de roteiro que são péssimas. E eu espero que o roteirista dessa série não trabalhe mais na Marvel, porque realmente essas conclusões, o cara
é uma pessoa que desenvolveu bem certos momentos, mas foi se perdendo no momento de chegar nas conclusões. E realmente a parte da conclusão foi desastrosa, tá? E isso do Fury é um dos pontos. Agora, falando um pouquinho da batalha da Gaia com o Gravik, é basicamente o que She-Hulk zoou, né? Aquela parada da série terminar com uma grande batalha. Deadpool também zoa isso. Mas eu gostei da forma como a Gaia trabalhou tudo isso, né? A Emilia Clarke, ela é foda, né? Ela se adaptou muito bem a todas essas habilidades. Eu queria saber como que eles pegaram a habilidade da Ghost, tá? Que é a vilã de Homem-Formiga 2, porque eu não lembro dela na Batalha do Ultimato. Ele pode ser que ela estivesse lá, mas eu não lembro. E a Gaia, ela usa todas essas habilidades de uma forma muito sincronizada. Ela é muito inteligente, ela é muito mais habilidosa do que o próprio Gravik. Eu acredito que eles tenham se tornado Super Skrulls no mesmo momento, com as habilidades que estavam ali na colmeia, né? De todos os personagens, de todos os heróis e vilões que estavam na Batalha pela Terra, na Batalha de Ultimato. E a Gaia, ela usa tudo isso com uma sincronia, com uma fluidez maravilhosa. Essa cena foi linda, tá? Eu posso não gostar do que eles fizeram com a Gaia, porque eu não gosto muito... Eu gosto de personagens super poderosos, mas eu não gosto de como a Marvel trabalha isso, né? Eles escantearam a Capitã Marvel no Ultimato, então mostra que eles não sabem muito bem o que fazer. E o meu medo é deles não conseguirem mais desenvolver a Gaia, tá ligado? Eu gostaria mais que ela fosse mesmo a Abigail Brandt, que ela ficasse com aquelas habilidades só de geração de calor e de regeneração, porque aí eu acredito que ela apareceria mais do que ela vai aparecer agora. Espero estar errado, espero que a Marvel aprenda a usar essas personagens superpoderosas e coloque elas com mais destaque. Eu acho que The Marvel vai chegar para mudar essa ideia em mim, até porque eles estão trabalhando isso pelos trailers de uma forma bem divertida. Tanto com a Monica Rambeau, quanto com a Carol Danvers, que são muito poderosas. A Kamala, ela tem um poder um pouco mais pé no chão, ela ainda está aprendendo, então ela tem mais limitações. Para a Carol e para a Monica Rambeau, não. Eu espero que eles façam isso bem em The Marvels, e aí eu vou também ficar mais tranquilo em relação a Gaia. Agora, ela tá apelona pra caralho, e aqueles momentos em que ela escapa dos golpes do Gravik, que ela dá uma tiltada, né, são os poderes da Ghost, que é a vilã de Homem-Formiga 2. Então ela meio que fica invisível nesse momento, ela... tem aquele mini teletransporte lá, que era quando a Ghost ela tava meio que se embanhando com aquela energia quântica lá. É tudo explicado no filme do Homem-Formiga. Essa é a habilidade menos familiar que eu vi ali entre todas. Ela tem as habilidades do Beast Frost, né? Todas aquelas habilidades do Super Skrull inicial e as habilidades também do Thanos, do Thor, da Capitã Marvel, do Drax. Ela usa as habilidades da Mantis de uma forma também muito foda. O Gravik tava ali só pra porrada. Ele sempre ganhou tudo na força. Ela não. Ela soube também usar outras habilidades que ajudariam ela em batalha, e essa da Mantis é a grande prova disso. A da Ghost também, para ela escapar dos ataques. O Gravik é 100% ataque. Ele não pensa em esquivar, ele não pensa em defender, ele não pensa em um suporte, em ataques de suporte. Ela não, ela pensa em tudo, em esquiva, em defesa, em suporte, por isso que ela deu um cacete nele. O Gravik já foi resolvido, morreu, acabou. Isso de novo é um desperdício também, o visual dele de Super Skrull tava muito foda. Tava muito, o CGI desse final aí, a gente tem que admitir que foi um bagulho bizarro. Se a Marvel realmente gastou aqueles 225 milhões lá, uma parte foi pra pagar esse elenco maravilhoso e outra parte foi pra CGI dessa cena que foi impecável. E quando você dá um Super Hero Landing para Emilia Clarke, você ganha pelo menos um pontinho positivo aí. Então, ponto pra Gaia nesse momento. Eu preferia ela seguindo como Abigail Brandt, porque aí ela teria uma posição de liderança na SWORD. Ela poderia realmente patrulhar muito bem todas as ameaças extraterrestres, continuar ajudando os Skrulls a achar uma nova casa, já trabalhando com o Nick Fury no espaço, e ainda teria mais espaço na trama de The Marvels. Ela poderia aparecer em The Marvels se isso acontecesse. Ela com a Sonya Falsworth agora, eu acredito que a Sonya vai acabar criando um grupo de heróis do Reino Unido, né? Então a gente tem que ver isso. Eu não vejo, como eu já disse, eu não vejo a Olivia Colman voltando, porque ela é uma atriz que faz mais trabalhos para Oscar e tudo mais, né? A Emilia Clarke já não, só que agora elas estão muito conectadas, né? Elas têm uma trama muito semelhante, então se uma aparecer, automaticamente a outra também vai aparecer. Isso é bom porque eu acredito que a Emilia Clarke vai aparecer de novo, então a gente vai ter a Olivia Colman de novo. Mas isso é ruim porque se a Olivia Colman não aparecer, talvez a Gaia também não apareça tanto, sabe? Então meu medo é que eles desperdicem a Emilia Clarke e a Olivia Colman com isso. Uma outra coisa que me incomodou foi em relação à humanidade, ao poder da humanidade, né? Porque naquela conversa que o Talos tem com o Gravik, quando ele dá a facada na mão do Gravik, ele fala: os humanos estão no seu mais formidável quando eles são desafiados. Então o que eu queria ver é a humanidade descobrindo esse ataque do Gravik, não necessariamente nessa série, e revidando e vencendo,
Não essa solução que teve. Foi num X1, tá ligado? O Gravik já não tinha mais exército nenhum. Esse exército ruiu do nada, acabou, não tinha mais nenhum Skrull do lado dele. E toda essa decisão foi feita no 1 contra 1. Eu gostaria muito mais que a humanidade revertesse esse cenário como fizeram no primeiro Vingadores e em Ultimato. Pode ser até com a Gaia. Eu gostaria mesmo que a Gaia matasse o Gravik por tudo que ele fez. Ele matou o pai dela, matou a mãe dela, né? Mas com a humanidade mostrando pro Gravik, ó, aqui você pode ter o exército que foi, você pode ter o Super Skrull que foi, porque a humanidade vai revidar e a humanidade vai vencer. Eu queria ter visto isso, porque é um discurso que a série passa, mas não foi um discurso que foi mostrado. De novo, eles criam uma ameaça muito grande e resolvem ela de um jeito mais individual possível. Foi um X1. Poderia ter tido o X1 da Gaia com o Gravik? Poderia, mas com uma outra guerra acontecendo e isso tudo sendo resolvido em outras produções futuras, dando mais tempo para essa trama. Nós temos um exemplo disso em Vingadores, no primeiro Vingadores, quando o Thor vence o Loki, eles são extraterrestres, eles são asgardianos, só que a Terra vence a guerra, né? Então a Terra se impõe contra esses invasores, e aqui poderia acontecer a mesma coisa, de novo, em vários projetos, com essa trama se desenvolvendo um pouquinho mais, com a humanidade vencendo uma guerra contra os Skrulls no geral, e a Gaia vencendo o Gravik, sabe? Do mesmo jeito que o Thor venceu o Loki, enquanto os humanos venciam o exército Chitauri. Agora vamos falar das mortes. Primeiro, a mãe da Gaia. Porra, nem mostrou ela. É uma personagem aí que teve certa importância aí na trama. Ela começa morta, falam dela ali e pronto, acabou. A Maria Hill. A Maria Hill, ela está do lado do Nick Fury desde o primeiro Vingadores. Ela é uma agente de nível gigante, né? Tanto que por isso o Fury se torna o mais procurado do mundo, porque acham que foi ele que matou. Ela morrer daquela forma, pronto, acabou. Tomou um tiro, primeiro episódio, acabou, não volta mais. Pra mim isso foi ridículo, isso me incomodou demais. Todos os vídeos que eu falei que ela estava viva, vocês lembram que o ponto que eu mais batia é: eu não acredito que eles vão dar uma morte tão podre pra Maria Hill. E eles deram. E o caso do Talos é a mesma coisa. O Talos, ele era um general Skrull que a série inteira recebe verdades jogadas na cara, falando que ele não é mais quem ele foi um dia, que ele é só a sombra do general que ele era, que ele tá fraco. Na conversa que ele tem com a Gaia, ele não sabe nem formular um plano direito, faz um plano muito bosta. E ele não tem redenção nenhuma. A melhor redenção que dão pra ele é quando o Fury fala pra Gaia: ele não perdeu porque ele escolheu o caminho da luta. Isso daí foi bom. Só que, mano, faltou o cara poder mostrar pro Gravik que ele ainda é o general que ele era, sabe? Então, isso me incomodou demais. Essas mortes da Hill e do Talos, principalmente, me incomodaram muito. E essa parada da humanidade também revidar, né? A gente não vai ver isso em relação aos Skrulls, a gente vai ver o instinto humano de ser um predador. Tudo aquilo que o Fury quis evitar que acontecesse com os Skrulls, deles serem caçados, deles sofrerem preconceito da humanidade e serem completamente atacados por conta disso, é o que vai acabar acontecendo agora. O presidente deu o aviso, botou o sinal e todos os Skrulls estão sendo caçados, né? Então o que o Fury queria evitar, ele acabou aumentando. Essa série foi um total fracasso também para o próprio Nick Fury. Ele vai resolver as coisas lá em The Marvels. Por quê? Porque no final aqui da série ele fala pra Varra que ele conseguiu, que os Kree aceitaram o acordo. Quem intermediou esse acordo não foi ele, foi a Carol Danvers, foi a Capitã Marvel. Então isso a gente vai ver em The Marvels. Saíram imagens de The Marvels na semana passada mostrando uns Skrulls atrás da Carol. Então é isso que está acontecendo. Ela conseguiu um acordo com os Kree e ela vai intermediar esse acordo junto com o Nick Fury e provavelmente junto com a Varra também. Então eles vão conversar com os Kree para ver se os Kree conseguem devolver o planeta, devolver uma casa para os Skrulls, né? Não sei se Skrullos foi completamente destruída ou ainda pode voltar a ser dos Skrulls, né? Então eles vão negociar esse tratado de paz e The Marvels pode mostrar também essa trama caminhando. Então enquanto o Nick Fury está lá na espada, lá na Sword, procurando uma casa de novo para os Skrulls, porque agora ele tem um diálogo com os Kree, coisa que a gente vai ver em The Marvels, os Skrulls estão na Terra se fudendo. E a Gaia que vai ter que proteger o povo dela, sendo caçado pelo instinto predatório da humanidade. E isso daí a gente pode ver em outras produções, principalmente Thunderbolts e Capitão América 4. Armor Wars eu já não sei muito bem como é que vai acontecer, mas principalmente nessas duas, eu acho que essa trama vai se desenrolar. E aí eu espero muito mesmo que Sonya Falsworth e a Gaia voltem a aparecer em Capitão América 4 e nos Thunderbolts, tentando proteger os Skrulls. Inclusive, a relação delas foi muito mais transparente do que a o Fury teve com o Talos. A Sonya fala pra Gaia: eu vou te usar e você vai me usar. Eu não vou ser tão hipócrita igual o Fury foi com seu pai.
E aí, isso é uma relação muito da hora. Eu agradeço, quando eu vi as duas contracenando, eu fiquei muito feliz, porque a gente não tinha tido esse momento ainda, da Gaia com a Sonya Falsworth. A gente tinha tido essa relação, a dinâmica delas muito boa em entrevistas, mas na série não. E quando elas se encontram, eu fiquei muito feliz. Né? Isso daí eu gostei bastante, até porque as duas são imunes a críticas. Elas não têm defeito nenhum nessa série, são personagens bem divertidas, são personagens bem desenvolvidas também, então eu gosto e espero que elas voltem a aparecer. E em relação a Gaia também, ela vai ficar incumbida de proteger o seu povo, e em relação a Gaia ter todas essas habilidades e ser provavelmente a personagem mais poderosa de toda a Marvel, eu digo provavelmente porque os poderes da Feiticeira Escarlate, eu não sei se são tão obtíveis assim, né? Eu não sei se ela consegue ter todas as capacidades que a Wanda tem a partir desse procedimento. Mas se ela não é a top 1 da Marvel atualmente, ela é a top 2 ali junto com a Wanda, elas duas equiparadas em muitas das habilidades. Ela mais na força bruta e a Wanda mais nessa manipulação de realidade, que é um poder também muito apelão. Mas eu gosto disso, o meu único medo é se a Marvel vai saber usar ou não. Eu não vi ainda a Marvel sabendo usar a Carol Danvers com todas as habilidades que ela tem. Espero que The Marvels mude isso e acredito que vai mudar. E eu espero também que eles saibam muito usar a Gaia no futuro. E Emilia Clarke pode adicionar mais um título aí, né? Mãe dos dragões, rainha dos primeiros homens, dos Ândalos, dos Roinares e dos Skrulls também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro da Marvel com as consequências que a gente teve aqui. Primeiro, os Skrulls estão sendo caçados e não só eles. Essa parada de qualquer extraterrestre que está na Terra ser uma ameaça aos olhos do presidente norte-americano, que também tem uma grande influência ao redor do mundo, pode influenciar, pode impactar também em Nova Asgard, né? A gente tem Nova Skrullos aí com os Skrulls vivendo ali, mas a gente tem também Nova Asgard com os Asgardianos vivendo ali. Eu não sei se isso poderia sim gerar algum conflito com Nova Asgard. Já em relação aos mutantes, eu não sei, porque os mutantes eles nascem na Terra. A gente sabe de todo o problema de preconceito e racismo que tem com os mutantes nos quadrinhos, que a Marvel sempre replicou muito isso, e isso deve voltar aqui na série. Mas eu não sei se levariam a esse extermínio tão ameaçador quanto eles vão fazer com uma raça invasora, né? Que são os Skrulls. Os Skrulls estão invadindo. Os mutantes, eles são daqui, né? E em relação aos mutantes, tem uma outra coisa bem interessante, que a Varra, que é a Priscilla Davis, a mulher do Nick Fury, ela fala pro Fury, eu vou te ajudar com esse tratado só no começo, mas depois eu tenho que voltar, porque o meu trabalho é aqui na Terra e este é o momento mais importante dele. E você lembra que a gente falou lá no vídeo do episódio 4 do episódio 5, que a Priscilla Davis, ela trabalha com o gene super-humano. Um gene super-humano é um gene mutante, então ela estuda os mutantes. Então ela pode ter essa relação e essa fala dela indica que ela vai ter uma conexão mais direta com os mutantes. Ela vai sim se envolver nesses assuntos e ela está trabalhando nisso até hoje. A gente lembra que os Skrulls eles pegam a memória, as habilidades e eles continuam as pesquisas também dessas pessoas. Ainda mais ela que prometeu continuar vivendo a vida de Priscilla Davis, só que sendo feliz ao lado do Nick Fury, né? Então ela vai continuar essa pesquisa e essa pesquisa é relacionada aos mutantes. Então o principal ponto aqui para os mutantes, talvez essa paranoia toda do presidente possa respingar nele sim, né? Até porque tem uma relação com a trama que tem nos quadrinhos, principalmente em relação ao Magneto, que quer dar a resposta do nível que o Gravik parecia querer dar no começo da série. Mas o principal eu acho que está na Priscilla Davis. Ela estuda o gene mutante e ela vai continuar fazendo isso. Ela disse para o Fury, este é o momento mais importante do meu trabalho aqui na Terra. Ele é mais importante do que nunca foi antes. E os mutantes estão começando a aparecer cada vez mais. Já temos Kamala Khan, já temos o Namor e eles vão chegando aos poucos. Só que uma outra coisa que me incomodou muito foi em relação a Colmeia. A humanidade passou a existência toda dela tentando replicar o soro de super soldado. Eles conseguiram, e a gente vê isso em Falcão e Soldado Invernal, de uma forma muito limitada. Isso é vendido em Madripoor, no submundo do crime lá e tudo mais, né? Então é muito difícil da humanidade replicar o soro do super soldado. Só que aí do nada o Nick Fury coleta os sangues de super seres e todas essas habilidades elas são sintetizadas em um vidrozinho ali que pode infectar tanto humanos quanto os Skrulls. Eu espero que não, tá? Se eles explicarem falando que a adaptação biológica dos Skrulls é que permite com que eles aceitem e assimilem todas essas habilidades dessa forma tão simples, aí eu vou gostar. Porque como os Skrulls já têm essa habilidade de se transformar em outras espécies, de assumir outras formas, pode ser que sim, biologicamente eles sejam mais suscetíveis a conseguir essas habilidades de uma forma mais fácil. Agora vamos falar uma parada aqui do Rhodes e do Agente Ross. O Ross, beleza, ele pode ter sido pego em algum momento ali, porque nem é falado se ele ficou muito tempo ou pouco
lá. Só que o Rhodes, ele tava com a roupa de hospital, então aparentemente ele foi pego depois de Guerra Civil. Vocês estão brincando comigo que vocês vão fazer esse retcon safado com o Rhodes aí. Porque é o seguinte, se ele foi trocado depois de Guerra Civil, até aquela cena do Tony Esterco não foi ele mais, né? Aquela pós-créditos de Guerra Civil, que o Stan Lee chega pra entregar uma carta, ele lê Tony Stark errado, Tony Esterco, o Rhodes dá uma zoada nele. E a partir dali, todo o desenvolvimento dos dois, inclusive aquilo de Guerra Infinita que a gente falava, do Rhodes arriscando perder o emprego dele em prol dos Vingadores, sabe? Uma coisa que um Skrull que quer uma posição de influência jamais faria, isso tudo, sabe? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Por quê? É aquela parada, vou dar um exemplo aqui de Westworld, por exemplo. Westworld, a primeira temporada que é perfeita. Quando você termina essa primeira temporada, que você tem uma bomba, um monte de novidade vindo na sua cara, de revelação, de surpresa, de choque, você volta a assistir o primeiro episódio e você fala, faz sentido, tava meio que na minha cara e eu não percebi. Caralho, que roteiro bom, né? Agora, quando você vai olhar o Rhodes depois de Guerra Civil, não faz sentido nenhum ele já ser um Skrull em Guerra Infinita. Em Ultimato também é muito ruim, porque toda a despedida que o Rhodes teve com o Tony Stark não aconteceu. Ele e o Tony Stark estão juntos desde o começo. Desde o começo de tudo. E quando o Tony morre, simplesmente era um Skrull ali, passando aquela emoção que o Rhodes passou, né? O Rhodes é o primeiro a chegar no Tony Stark, ele é o primeiro a chegar. Depois dele chega o Peter Parker, depois do Peter chega a Pepper Potts. O Rhodes é o primeiro a chegar no Tony ali em Ultimato. Então, essa solução, se eles realmente fizerem isso, porque pode falar, porra, não, o Rhodes foi fazer um exame depois de Ultimato e foi pego ali. E ele só era Skrull em Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que eles não vão voltar mais nesse assunto. Talvez em Armor Wars eles expliquem isso e eu espero realmente que seja pós-Ultimato, tá? Porque se foi antes, se foi em Guerra Civil, é uma baita de uma decisão porca, que não faz sentido com todo o comportamento que o Rhodes teve, principalmente em Guerra Infinita. Em Ultimato também piora muito a despedida dele com o Tony. Então, gente, resumindo aqui, eu gostei muito de como a série prepara um terreninho para o futuro do CM em relação a essas duas tramas, a trama espacial com a Carol Danvers tentando fazer esse acordo com o Skrull e a trama urbana com o mundo caçando extraterrestres, eu gostei bastante. Só que eu não gostei nada da execução, de como foi esse final, de como foi essa conclusão. Eu não queria ver o Gravik sendo rebaixado a um vilão com daddy issues, e eu não queria ver o Gravik sendo derrotado neste episódio. Em relação a Gaia e a Sonya Falsworth, eu espero mesmo que elas apareçam, porque elas salvam realmente a série inteira. Todas as cenas das duas ali são muito positivas, principalmente da Sonya, né? E aqui nesse final, a Gaia, ela rouba a cena. A forma que ela usa esses poderes fez eu até gostar mais do que eu... Porque assim, vamos só rapidinho. Quando ela recebeu todos os poderes super escuros, eu falei, puta, por que, velho? Sabe? Só que quando eu vi ela usando com aquela sincronia toda, tipo, caralho, vou usar o poder da Ghost aqui pra desviar, vai usar o poder da Mantis aqui pra dormir o Gravik, vai usar, agora ela vai pra porrada, vai usar o poder do Thanos, vai usar o poder do Hulk, não sei o que. Isso foi muito foda. Então, aquele primeiro choque negativo que eu tive quando ela se tornou a personagem mais poderosa da Marvel atualmente... a Gaia, a forma que ela usa esses poderes fez eu ficar um pouco mais otimista em relação ao futuro dela no CM. Então, basicamente, é isso. Uma série que prepara bem o futuro da Marvel, mas que executa muito mal as conclusões das suas próprias tramas. Então, a Gaia vai continuar, a Sonya Falsworth vai continuar, o Nick Fury vai continuar, os Skrulls e os Kree vão ter de volta essa relação trabalhada, né? Só que a paranoia não funcionou e é o que eu mais queria que funcionasse. Bom, gente, então é isso. Eu falei um pouco mais do que eu gostaria de falar aqui, porque realmente tiveram coisas que eu gostei e coisas que me incomodaram bastante, então eu tinha que desabafar aqui com vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece de curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos, e também fiquem ligados, porque o podcast vai ser um pouquinho mais demorado, vai ter uma discussão com mais gente também, outros pontos de vista. E lembrando, tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, vocês mandem a sua dúvida e a gente responde no podcast, que terá transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 9h30 da noite, no nosso canal da Twitch. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.